Seja muito bem-vinda ao podcast Amar Sempre Cura. Aqui eu discuto com você a jornada de uma relação e de uma vida amorosa infeliz até a felicidade plena na vida a dois. E eu sou Marcela Quieco, psicóloga, gestalterapeuta e coach de relacionamento. E o assunto de hoje é um tanto interessante. As 7 mentiras que te contaram sobre relacionamento. Isso mesmo. Eu vou trazer então hoje, tem muito mais que 7 mentiras que te contaram, mas eu vou trazer as principais, porque eu acho que elas são muito pertinentes. E é legal dizer que esse podcast está sendo transmitido também aqui pelo Instagram e ao final eu vou fazendo pequenas interações, se surgir alguma pergunta aqui do Instagram na live. Mas para quem tá isso eu falo para quem tá me vendo aqui no vídeo, mas para quem tá me ouvindo no podcast não faz diferença nenhuma para onde que eu tô olhando. Então vamos lá. O que é uma verdade? E por que contaram essa mentira pra gente um dia sobre relacionamento? Bom, o que vocês aí que eu uso como mentira, como verdade, porque fica mais fácil para vocês entenderem o que é, nada mais é do que crença. E o que é uma crença? Uma crença são sentimentos tidos como verdade a respeito da gente, das pessoas e do mundo ao nosso redor. Em resumo, é aquilo no qual você acredita verdadeiramente sobre a realidade. Então isso quer dizer o quê? Que a diferença entre uma verdade e uma mentira, ela está apenas no efeito que tem na sua vida. Então não está nem no que você acredita, mas se isso está te prejudicando ou não. Percebe? Então é aquela coisa, é igual o copo meio cheio, meio vazio. A diferença entre o copo meio cheio e meio vazio está no olhar de quem olha. Então a diferença entre a verdade e a mentira tá se está te impedindo de alcançar algum objetivo ou não. Seja muito bem-vinda quem está entrando aqui no Instagram, viu, pessoal? Eu vou ficar olhando para cá e para cá porque a gravação está sendo aqui, tá bom? Quem quiser deixar algum comentário, alguma coisa, só deixar aí que eu leio com o maior carinho. Então vamos lá. E qual que é? A nossa mente, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é realidade do que é uma imaginação. Por isso que o que eu vou falar aqui, essas mentiras que te contaram um dia, é tão importante você ter consciência do que isso está causando hoje. Porque às vezes só o que você imagina está te fazendo se frustrar nas suas relações, se sentir insegura, ter uma baixa autoestima, se sentir rejeitada, abandonada, só pela ideia que você tem na cabeça. Então, às vezes, algo que te contaram quando criança, você tomou tão como verdade, quando criança, quando adolescente, você tomou tão como verdade que isso te impossibilita de simplesmente ser feliz, ser quem você é. E a primeira dessas crenças que eu quero trazer aqui, que um dia te contaram e que não é verdade, é que o ciúme é o tempero da relação. Cara, eu fico pensando quem que inventou isso e por que inventaram isso um dia, né? Se tem ciúme, tem amor. Se não tem ciúme é um bom sinal, é sinal de que ele te ama, de que vocês se amam. E vai ser muito legal, porque tudo que eu for falar aqui, eu quero que você pense na sua cabecinha, na sua vida aí, o contexto que você vive, para ver se encaixa ou não. E é preciso de muita maturidade para entender que ciúme, olha só a definição de ciúme no dicionário. Ciúme é o receio de que o ente amado dedique seu afeto a outrem. Cara, isso é insegurança, isso não é ciúme. Para pensar nisso. Então, se você tem receio de que a pessoa que você ama dedique afeto para outra pessoa, isso é insegurança. Quem que chamou isso de ciúme? E quem que disse que isso é amor? Muitas vezes, além de insegurança, o ciúme pode ser falta de confiança. E essa confiança fala no seu parceiro, você nele, que não confia nele, ou ele que não confia em você, e em você mesma também. Você não tem confiança suficientemente, você não tem a confiança suficiente em você para dizer, não, eu consigo, eu tenho valor, ele me valoriza, ou eu reconheço meu valor, e ele é livre para fazer as escolhas que ele quiser, eu não vou ficar pilhada e neurada com nada. Então, diferente do ciúme, que eu não sei quem que inventou que ele é o tempero
do relacionamento, de uma relação, mas o que se encaixaria aí? Que o cuidado é um ingrediente essencial para um bom relacionamento. E o cuidado é diferente de ciúme, gente. O cuidado, o que é? O cuidado é você se preocupar com a pessoa, com a integridade da pessoa. Se é em relação a outros homens, por exemplo, ela vai sair, vai para uma festa com as amigas e você só orienta, cuidado, amor, com isso, com aquilo. Não é quem que estava lá, não é ficar também independente do que você faça ou não, mas do que você pensa. Porque o ciúme te desperta insegurança. O cuidado não, te desperta boas atitudes de cuidar da pessoa mesmo, que você ama, que você gosta, que você quer bem. Então, a primeira grande mentira que te contaram um dia é que ciúme é o tempero da relação. Não é. E se você pensa dessa forma, por algum motivo, quando eu falo que precisa de maturidade, sabe por quê? Porque imagina você aí, estando com um cara, ou você que é ciumenta pra caramba, você desde criança viu que ciúme aí dentro de casa existia, ou era normal, ou sei lá o quê, e aí você, na sua vida adulta, você é uma mulher ciumenta, insegura, ou você, se o cara não tem ciúme de você, você acha que ele não te ama. Então, quando eu falo que precisa de maturidade para entender essas mentiras que a gente acredita um dia, é porque para mudar elas, a gente precisa ter força na peruca para peitar uma relação e dizer assim, independente do ciúme, eu sei que amor, eu sei que o que ele sente por mim independe se ele tem ciúme, se ele não tem ciúme. Eu tenho segurança suficiente para me sentir amada, mesmo que ele não sinta ciúmes de mim. Eu consigo entender que ciúme não é sinal de amor necessariamente. Isso para mim, até então, foi uma mentira que eu escolhi acreditar, mas que hoje, a partir de agora, não faz mais sentido acreditar nisso. Então é preciso de maturidade pra gente ir mudando essas verdades dentro da gente. Vamos lá, próxima grande mentira que contaram pra gente um dia, pra você, pra mim. E se vier, pra quem tá me assistindo, se tiver alguma coisa a mais que vocês vêm lembrando, que já contaram pra vocês, homem é tudo igual, cada um tem sua cruz. Eu até anotei, se vierem outras ideias aí, deixa pra mim aqui que vai ser interessante pra enriquecer mais. Mas casamento é loteria. Quem que disse que casamento é loteria? Olha só, a pessoa que falou isso, ela tá querendo dizer que casamento é sorte. Você ter um bom casamento, um bom parceiro, é sorte. Porque quando a gente joga na loteria, a gente joga os números e se ganhar, se não ganhar, a gente tá deixando na mão do destino. Se a gente vai ganhar ou não. Mas o casamento, um bom casamento, ele parte de uma escolha e de uma boa escolha. E não de acaso, sorte, destino, o que quer que seja. Não. Então você olha às vezes umas mulheres bem casadas, aí você fala, putz, que sorte que essa aí deu. Deus não faz outra igual esse homem aí, não. Você deu sorte, hein, menina, também? Tá difícil de achar um homem como esse. Isso tudo é crença, tá? Tá difícil de achar um homem assim. Deus não faz outro igual. Tudo isso são mentiras que você acredita como verdades. E aí, quanto mais você... qual que é a diferença dessas mulheres bem casadas para você, por exemplo? Já tem duas aqui. Uma delas é que os critérios para ela escolher esse parceiro foram diferentes dos seus. Ela pode, e com certeza foi, mais criteriosa. Então não era qualquer tratamento que ela aceitava desde o início da relação. Não. E outra é que essa mulher, ela teve consciência das próprias escolhas. E a consciência, quanto mais... Aí eu vou te falar uma coisa pra vocês. Quanto mais inconsciente você for dos seus problemas, mais você vai achar que você é azarada. Então, esse negócio que casamento é loteria, cara, esquece isso. Por quê? Das duas uma. Se você é solteira, você vai estar achando, se colocando aí... Talvez eu tenha sorte de encontrar um cara bom. E se você é casada, você vai estar justificando que seu casamento é ruim. Esse casamento é uma loteria. Eu não dei sorte. E ainda tem gente que fala assim, casamento é loteria, você precisa comprar o bilhete, né? Tipo assim, você precisa ter iniciativa. Que em tese eu concordo, óbvio. Mas do casamento em si, cara, ele é uma escolha. E super consciente deveria ser. O problema, inclusive, do meu trabalho todo com essas mulheres é trazer consciência para os problemas que você tem, que você despeja na relação e que isso só piora para você. Então, como é que eu acabo? O casamento é escolha.
Casamento é preparação, gente. Casamento não é sorte. Pelo amor de Deus. Casamento não é sorte. A sorte, ela é a união de preparação com oportunidade. Então, quando eu conheci meu marido, eu estava mais de um ano me preparando para viver um relacionamento diferente dos que eu tinha vivido. Então, eu tive sorte. Cara, eu estava me preparando. E eu aproveitei a oportunidade. Porque eu poderia não ter aproveitado, aí eu concordo. Ele poderia ter brotado no mesmo dia, na mesma festa, eu conhecido, e eu ter jogado tudo pro ar, não ter enxergado ali uma oportunidade. Então, casamento é preparação, não é loteria. E quem tá entrando aí, eu tô olhando pra cá porque eu tô gravando o vídeo aqui na frente, mas se quiserem me mandar algum comentário, pode mandar aí. Outra mentira que contam, o passado, ruim com ele, pior sem ele. Eu arrisco dizer que quem pensa isso provavelmente é quem tá casada, é quem tem alguém, né? Quem tá em dúvida se termina, se não termina, se separa, se não separa, quem tem filho, quem, enfim, tá junto. Vai ser difícil uma mulher solteira pensar isso. Mas, enfim. Então, ruim com ele, pior sem ele. Minha gente, o que essa pessoa que acredita nessa mentira tá dizendo pra si mesma? Ou o que ela tá alimentando na própria vida? Que, no fundo, ela não consegue ficar sozinha com ela mesma. Que ela tem pavor de pensar uma realidade sem esse homem na vida dela. Que ela, se é casada, não consegue nem pensar nas providências que ela precisa tomar para se separar ou para mudar essa realidade. Então, ruim com ele, pior sem ele, cara, ruim com ele, pior sem você mesma. Então, isso... E muitas mães falam isso para as filhas, é a avó que fala para a neta, minha filha, ruim com ele, pior sem ele, você vai ver. E aqui a Marcela não está levantando a bandeira para separação, não. Eu só estou dizendo que quem vive a relação que sabe o quanto que é bom ou não estar junto com a pessoa e o quanto que é ruim ou não determinadas coisas. E que ruim com ele, pior sem ele, quem falou que é pior sem ele? Você conhece a realidade sem ele? Você vive, você já viveu? Porque isso é uma justificativa para você continuar vivendo o que você vive, na zona de conforto. Por mais que seja ruim, tá? Zona de conforto não é sempre boa, não. Ela só é o que você conhece. Então, qual que é a dica aqui para quem pensa dessa forma? Cara, coloca na ponta do lápis as perguntas e as atitudes necessárias que você precisa tomar, às vezes, se você quer se separar, se você quer tomar uma decisão de não admitir mais tal coisa, coloca na ponta do lápis, tipo... Se eu vivencio uma relação, né, que eu não aguento mais, o que eu precisaria me preparar antes de me separar, de tomar uma decisão? Financeiro, minha renda, minha moradia, onde que eu vou morar, meu trabalho, como é que eu vou dar conta? Eu preciso de ajuda, de apoio emocional, eu preciso de ajuda com os meninos. Começa a pensar em possibilidades. Para de ficar só se limitando que é ruim com ele, pior sem ele, meu Deus... Aí você fica ali sambando no mesmo lugar porque você acredita nessa mentira. E aí, gente, quando eu falo também que precisa de maturidade pra gente parar de acreditar nessas coisas, é porque a gente vai mudando a nossa cabeça, mas a mãe, o pai, a avó, o pastor, a amiga, fica todo mundo com a mesma ideia. Então a gente tem que também filtrar o que a gente vai admitir, porque, cara, deixa os outros acreditarem na verdade que eles querem acreditar. Então, a verdade dos outros não precisa ser necessariamente a sua, tá? Outra mentira que contam. Pelo amor de Deus, o passado está enterrado. Minha filha, bota uma pedra nessa história, nesse passado dele. Coloquei uma pedra. A gente casou, a partir daqui pra frente, botamos uma pedra em tudo que aconteceu. No nosso namoro, antes do namoro, botamos uma pedra. Cara, isso é mentira. O passado... é o que vai acompanhar você dentro da igreja, dentro de casa, dentro do quarto, na mesa de jantar, no dia a dia. Então, se você não enfrentar o passado, se você não lidar com o passado vai lidar com você. Então, esquece isso de que o passado está enterrado e morto. Isso pode ser sobre tudo. O que é passado? É tudo. Seu relacionamento com ele antes de casar, a criação dele... a ex-mulher dele, se é que tem, é filho do antigo casamento, tudo isso é passado. A gente é feito de passado, a gente é história.
Então, todo o conteúdo, inclusive, que eu trago aqui, no, né, podcast, Instagram, tudo, eu trago justamente dizendo o quão que a gente é influenciado pelo nosso passado. Ninguém é filho de chocadeira. E se a gente não respeita e não admite que o passado tem sua importância e aprende a lidar com ele, ao invés de ficar fingindo que não existe, botando uma pedra, porque é mentira, não dá pra botar pedra em passado, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar sofrendo aí, vai ficar fingindo que tá tudo bem e não tá, sabe? Então, perdoar. Perdoei, esqueci, gente, esquece. Perdoar é o que eu já até falei, perdoar não é esquecer, é lembrar sem doer. Então, perdoar é isso. E você perdoa o quê? Alguma coisa do passado, sabe? Então, esquece. Quando você casa com a pessoa, ele vai ser fortemente o jeito que a mãe dele tratou ele, vai influenciar no jeito que ele trata você. A relação que os pais dele tiverem em casa vai influenciar na relação que ele tem com você. O que mais? Se ele tem ex-mulher, se ele tem filho, isso vai influenciar diretamente o relacionamento dele com você. Você vai precisar ter jogo de cintura. Você vai precisar ter uma coisa na constelação familiar que a gente chama de hierarquia, que é uma das ordens do amor. Então, o que veio antes de você, na vida dele, tudo que veio antes de você, você precisa respeitar a hierarquia, que é a ordem. Quem veio antes, veio antes. Então, pai e mãe veio antes de filho, o filho mais velho veio antes do filho mais novo, a primeira mulher veio antes da segunda mulher. Então, você aí que é casada, namora e etc., tira da cabeça que o passado está enterrado e dá para colocar uma pedra no passado. Não, você tem que aprender a lidar com o passado. Essa que é a verdade. Então, quando você entender que o seu passado, na verdade, que o seu passado ele é a ponte para você ser quem você é hoje, para o seu parceiro ser quem ele é hoje, aí você vai até olhar com mais carinho para isso, sabe? Você vai olhar até com mais compaixão para esse passado dele. Tem mulher que às vezes me pergunta: Marcela, eu não sei o que eu faço com a ex-mulher dele, com o filho dele, com não sei o que dele. Aí às vezes você tá namorando e aí você vê que a relação dos pais ou com irmã, com não sei quem não é boa, mas você acha que casando nada disso vai te afetar. Vai, cara, vai, porque tudo isso faz parte da história dele. Ou vice-versa, a sua história da dele. Então, o passado tá enterrado. Mentira. Vamos ver aqui. A próxima mentira. Então, o passado tá enterrado. Outra, que eu não aguento, menina. É melhor estar sozinha do que mal acompanhada. Ah, meu Deus. Olha, eu já falei aqui que a diferença entre mentira e verdade é o efeito que tem na nossa vida. Então, dependendo da situação que você vive, pensar isso, que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, é até bom. Se você tá com um cara que te maltrata, que não te trata bem, que é um ogro e etc. É legal, porque isso vai te mobilizar o quê? Isso vai te possibilitar a tomar alguma atitude, a fazer alguma coisa. Então, é mais fácil, se você está vivendo um relacionamento ruim, é melhor você pensar que é melhor estar sozinha do que mal acompanhada, porque isso vai fazer você cultivar, né, sua companhia, fazer coisas por você, ou simplesmente tirar esse homem da sua vida, ou fazer alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, quando a gente pensa isso, a gente está mais alimentando e olhando para o lado negativo do que positivo. Porque, cara, se tá sozinha é melhor do que tá mal acompanhada, ou é porque eu tive uma experiência ruim no meu passado, ou é porque eu tenho medo de sofrer de novo, ou eu tenho medo de acontecer comigo o que aconteceu com a fulana, então é melhor tá sozinha. É melhor tá sozinha. E eu já falei isso também em vídeos meus aqui no Instagram. Tira essa ideia da cabeça e pensa, muda só uma palavra na frase, que é muito melhor estar bem acompanhada do que sozinha. Porque quando você está bem acompanhada, você cuida do seu jardim quando você está sozinha e você acredita, confia, tem segurança de que um dia você vai conhecer uma pessoa que vai trazer mais alegria, que vai, né, vai acrescentar coisas aí na sua vida. Então, estar bem acompanhada é melhor que estar sozinha. Faça disso ser a sua verdade, independente se você está solteira, se você está casada, se você, independente do que for, tá bem acompanhada é melhor do que estar sozinha, porque a gente entende que se cuidando sozinha, a gente abre espaço para entrar na nossa vida alguém que cuide tão bem da gente quanto a gente mesmo está cuidando. Então, mais uma mentira aí que caiu por terra.
Vamos para a próxima. Cara, essa aqui... Esperança é a última que morre. Esperança, quem fala muito isso também é mãe, pai. Às vezes é aquela mulher que fica se conformando ou fica rezando sempre. E nada contra, gente, religião nem nada. Mas é aquela mulher que se apega muito numa fé, num milagre de que um dia fulano vai mudar, vai se converter, alguma coisa vai acontecer. Minha esperança é a última que morre, né? Vou lutar, lutar, lutar. A frase é: esperança é a última que morre, mas a primeira que mata. Porque tem muita mulher que vive só na base da esperança e da ilusão e esquece de olhar para a realidade como é que ela é. E não dá. Não dá. A gente precisa ter muito cuidado ao pensar que a esperança é a última que morre. E quando eu falo... vocês que estão me ouvindo, eu quero que vocês pensem nas ideias que vocês acreditam que é feito que está tendo na vida de vocês. Tipo, pra que eu tô pensando? Vamos supor, né? Eu sou uma das pessoas, vamos supor que... Eu vou dar um exemplo meu que não é real, mas vamos supor que eu pense isso. Esperança é a última que morre. Aí eu falo, realmente, eu penso isso. Pra que eu penso isso? Eu penso isso em relação a fulano, ao meu marido? Pra que eu penso isso? Aí que você vai entendendo pra que você tá se agarrando numa ideia. E aí você começa a se questionar, cara, não faz sentido eu ficar pensando isso. E eu garanto o seguinte, que seja realista o máximo possível, porque você tem muitos indícios do seu relacionamento, da sua vida, para tomar uma decisão. Você tem indícios suficientes para tomar uma decisão. Então não precisa esperar muita coisa acontecer. Toma uma decisão, avalia a realidade com o que você já viveu, e não com o que você pode viver, que ele pode mudar. A esperança é a última que morre. Beleza? Qual que seria a última mentira que a gente acredita e que contaram pra gente um dia? Príncipe encantado não existe. E olha, quem tá me ouvindo é legal porque tudo isso aqui pode, dependendo da situação, fazer bem você pensar. Mas eu quero te dar poder de escolha. Eu quero que você escolha no que você quer acreditar, dependendo da situação que você vive. Que a grande sabedoria, a grande sacada é a gente escolher o que é melhor a gente pensar em cada situação que a gente vive. E não pegar o que a gente está pensando e jogar para todas as situações que a gente está vivendo. Porque não faz sentido. Não faz. Príncipe encantado não existe. Isso, muitas pessoas vão achar que é verdade. Eu posso te dar N argumentos de que isso é verdade. Mas eu quero te dar só um para te dizer que isso pode estar te impedindo de ter um bom relacionamento. Por quê? Muita mulher tem essa ideia de que príncipe encantado não existe para se conformar num relacionamento ruim, para se conformar convivendo ali com um sapo, já que é para fazer a analogia de príncipe e sapo. Então a mulher pensa, príncipe encantado não existe, eu tô querendo demais, e o que eu tô querendo demais não existe, então é melhor me conformar com isso aqui. Mas sabe qual que é a realidade? As mulheres não encontram um príncipe porque elas não sabem ou não aprenderam ainda a se tornar princesas. Então elas ficam querendo um homem que a trate. E príncipe, para mim, Marcela, não é um homem perfeito, não é um homem sem defeitos, não. Príncipe, para mim, é um bom companheiro. Um companheiro incrível. E para eu ter um companheiro incrível, eu entendo que eu preciso me tornar essa mulher. E tem muita mulher que fica ou querendo um príncipe sendo frustrada, meu Deus, porque só fulana que tem, só cicrana que tem, e eu não mereço e tal, e tal, e tal. Ou fica com um cara ali que trata ela muito abaixo do que ela merece e se conformando com isso. Então, gente, é preciso se transformar numa mulher amável, numa mulher madura, numa mulher segura, numa mulher que respeita, que sabe cuidar de si mesma, que aí você começa a olhar não procurando homens perfeitos, mas você começa a dar lugar na sua vida para príncipes e bons companheiros, porque príncipe, na minha opinião, é isso. É um cara que te trate como uma princesa. Ele vai ter chulé, ele sua, ele solta pum, ele é um homem de carne e osso.
E eu falo pela minha experiência própria. Às vezes eu criticava ou eu não entendia muito por que eu vivia, por que eu era tratada no meu namoro daquele jeito, disso, daquilo. E quando eu fui olhar pra mim, eu via o tanto que eu era ríspida, que eu confrontava, que eu desrespeitava em palavras a figura masculina, que eu não valorizava o papel do homem numa relação. Então, assim, não tô jogando a culpa pra mim, eu só tô dizendo que pra Marcela ter um relacionamento que tem hoje, eu tive que me tornar uma pessoa, eu tive que subir alguns degraus aí, minha filha, na forma de ser, porque senão não adianta, no dia a dia que a gente vai sentindo que a gente precisa lidar de forma diferente. Então, assim, príncipe encantado não existe? Cara, existe. Se você se tornar uma princesa, uma mulher madura, uma mulher de valor, uma mulher que se respeita, que se ama, que cuida, que sabe cuidar de si, que sabe cuidar do outro, provavelmente você vai encontrar um príncipe encantado. Então aqui eu finalizo as 7 mentiras que você acreditou um dia e anotei algumas aqui que também são mentiras que a gente acredita, do tipo, homem é tudo igual, cão que ladra não morde. Essa do homem é tudo igual eu acho incrível, então eu acho que eu vou finalizar com ela. Se alguém que está me ouvindo aqui no Instagram, que já estou finalizando a live, o podcast, tudo, chegando nos encaminhamentos finais, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma observação, alguma reflexão aí, coloca aqui pra mim, pra eu poder fechar trazendo ou respondendo as perguntas de vocês. Mas eu anotei algumas outras mentiras do tipo também, homem é tudo igual. Cara, homem é tudo igual. O que faz? Olha o efeito que isso tem na nossa vida, no nosso comportamento. Porque se eu penso que homem é tudo igual, no fundo, pelo menos 90% das mulheres que eu ouvi isso das mulheres, elas estavam falando disso com uma conotação negativa. Ou que homem não presta, ou que trai, ou que não é confiável, etc. Aí imagina que essa mulher tá conhecendo um cara, ela é solteira, tá conhecendo um cara. E aí ela tem essa crença dentro dela para proteger ela. Ela pode ter sofrido no passado, até com o próprio pai ou com um parceiro, e aí ela criou a crença de que homem é tudo igual, então é melhor me proteger para eu não sofrer. Porque as crenças que a gente acredita é para nos proteger, até certo ponto. E aí ela conhece um cara, o cara é massa, aí ela fala, nossa, olha que cara interessante, mas aí vem a crença lá dentro, rapidinho, aciona, liga a luz e fala, fulana, você lembra, né? Cuidado, o homem é tudo igual, se cuida. E aí ela se fecha de novo para um relacionamento. Então, isso enfraquece as nossas atitudes, as nossas relações e os nossos comportamentos. Precisamos mudar a forma de pensar. Deixa eu ver. E sobre casamento religioso, em que alguns dizem que é para sempre. Tem uma frase, muito bom você trazer isso, que eu até anotei aqui, mas eu não coloquei porque ela é muito polêmica, poderia muita gente criticar. Que tem uma frase, uma ideia que as pessoas usam muito, que é: o que Deus uniu, o homem não separa. Minha gente, eu acredito em Deus, eu não tenho nada a criticar sobre isso, mas olha só, o perigo de se acreditar nisso. O que Deus uniu, o homem não separa. Minha filha, quando eu atendi a mulher na Defensoria Pública que vivenciava situação de violência ou de brigas, etc., imagina essa mulher pensando que o que Deus uniu, o homem não separa. Ela ia estar alimentando o inferno que ela estava vivendo. Então, quando eu falo que a gente precisa de maturidade para saber escolher no que acreditar, é justamente nisso. Hoje, no meu casamento, Marcela, o que Deus uniu, o homem não separa, hoje, no que eu vivo, na realidade que eu vivo, me faz bem pensar. Mas se fosse há 5 anos atrás, sei lá, ou não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a 20 anos, o que quer que seja, se eu ficar pensando que Deus uniu o homem não separa e me fizer mal, eu vou ter que ter sabedoria para dizer, isso não se encaixa mais para mim nesse momento, nessa situação que eu vivo. Essa é a grande sacada que eu quero dar para vocês que estão me ouvindo e me escutando. Pensa mais uma coisa, se eu puder ilustrar e desenhar, não pega uma ideia e aplica em tudo na sua vida. Pelo contrário, olha para cada situação que você vive e constrói uma ideia diferente, tá? Não adianta eu virar para uma amiga minha que vive uma super infeliz, uma situação de briga, do que quer que seja, o cara trai ela pra caramba e tal, ela vem se lamentar comigo, eu falo, amiga,
mas paciência, esperança é a última que morre, que Deus uniu, o homem não separa. Cara, coitada dela, coitada. E aí que é legal pra gente finalizar. Eu não tenho o poder de impor pro outro o que ele acredita. Quem define isso são vocês, é você aí, é você aqui, no que você escolhe acreditar. Aí falou aqui, sendo que existe muitos casamentos falidos e a pessoa não larga porque ensinaram isso, que casamento é pra sempre. Pois é. E aí eu vou mais além, Letícia, né, que falou isso. Eu vou mais além, Letícia, também de dizer uma coisa. Aí pode ser até um pouco mais polêmico, mas eu que tenho todo o conhecimento de inconsciente, de como é que a gente se atrai por homens que alimentam na gente uma dinâmica que às vezes não é boa, mas a gente já conhece, eu não sei até que ponto é uma ação divina e também é uma escolha da gente. Por quê? Às vezes, a gente chamar para si a responsabilidade por ter escolhido aquilo também traz para si a responsabilidade para mudar aquilo, para acabar com aquilo. Então, tem que ter cuidado no que a gente acredita, sabe? Então, comecem vocês aí que estão me ouvindo, que estão, né, tendo essas informações aqui, comecem a se questionar no que eu acredito, no que eu estou acreditando que eu aprendi, mas que não faz mais sentido, sabe? O primeiro passo, identifique o que você acredita. O que você... como é que eu posso dizer? Ao que você dá valor. Ao que as suas atitudes são baseadas. Tem outras crenças, tem assim, feito é melhor que perfeito. Dependendo em qual situação que tá, é ótimo você pensar isso, porque aí você vai lá, não precisa estar perfeito, você entrega o trabalho, não sei o que, no dia certo. Mas dependendo da outra situação que for, sei lá, uma apresentação de trabalho, de uma proposta, aí você pensa, feito é melhor que perfeito, faço de qualquer jeito. Não rola. Então você tem que escolher o que você pensa e em que situação que você pensa. E é isso, eu vou finalizando o meu episódio aqui de hoje, essa gravação do podcast. Se alguém tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, deixa aqui pra mim. Também, se gostaram da live, me fala no privado lá o que acharam da live, ou dá um print aqui, compartilha nos seus stories, dizendo a sacada que você teve dessa live. É legal vocês compartilharem isso comigo, para eu saber, né, o que eu entreguei, que acendeu uma luzinha aí, que mudou alguma coisinha na cabeça de vocês. E é isso. Então eu espero que vocês reflitam, que vocês mudem a forma de pensar, porque está totalmente ligado ao que a gente pensa, ao que a gente faz ou ao que a gente deixa de fazer. E para finalizar, tem uma frase que eu gosto muito que é: você é responsável pelo que você planta, mas também pelo que você deixa de plantar. Então, às vezes que a gente está fazendo uma coisa que podia estar fazendo outra, lá na frente a conta chega, tá? E uma forma de mudar o que a gente faz ou deixa de fazer é mudando aqui dentro, a cabecinha, viu? Então é isso, um beijo pra vocês, um beijo pra vocês aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Se vocês gostaram de mim gravando aqui ao vivo na live no Instagram, também me fala no privado e tudo, porque aí eu já faço outras vezes essa modalidade aqui. Então fiquem em paz, tchau pra vocês e até a próxima.